pastor Luciano Subirá e o pastor Israel. Aleluia! Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Você está feliz com Jesus? E Ele está feliz com você? Glória a Deus. Gente, que alegria estar com vocês, que alegria poder dividir, né, do pão sagrado, da mesa, compartilhar da mesa do Senhor com vocês. No início do ano, eu e Israel tivemos uma experiência de Deus nos dirigir a compartilhar uma mensagem juntos, ela toda. E tão logo Deus me deu essa direção, Ele me colocou no coração que eu guardasse uma data para que a gente pudesse voltar a ministrar junto. E nós reservamos a data, era esse fim de semana. Na minha cabeça imaginei, a princípio, a gente fazer um evento de família na nossa própria igreja e falar junto. Mas quando nos mencionaram esse tema de mensagem e a possibilidade da gente dividir isso com vocês, eu cancelei o evento lá. E falei, eu acredito que Deus queria a gente do lado de cá. Eu não estava totalmente errado, que o friozinho está curitibano. Acho que é a primeira vez que eu estou usando jaqueta no Rio de Janeiro. Mas que alegria estar com vocês, que alegria poder dividir, né, uma mensagem junto com meu filho. Antes dele dar um oi, eu quero já falar antes mesmo dele. Ele está muito feliz que ele acabou de descobrir agora há pouco, a hora que chegou, pegou na mão, um livro dele que acabou de sair, nem ele tinha visto ainda. Bom, não vou nem falar do livro, eu acho que temos um vídeo aí, se der para passar rapidinho. Era para ter um som, mas eu posso cantar. A legenda passa uma ideia. Eu acho As melhor. condições sejam feitas como as nossas. Também oramos que nossos corações sejam feitos como os deles, dispostos a morrer por Jesus. Estamos debaixo do mesmo Senhor. E o único caminho para avançarmos o grande projeto que nosso mestre esboçou é voltarmos à essência desse evangelho, até que cada canto dessa terra e cada fissura da civilização ouça as boas novas, para que possamos ser, cada um de nós, como mais um tijolinho colocado pelas mãos do construtor. Hoje, seguimos a Cristo com liberdade, mas o caminho para que passassem as boas novas foi pavimentado com o sangue dos amigos de Jesus. Crianças, jovens, idosos, homens de toda tribo, língua e cor entregaram suas vidas em obediência, tamanho era seu compromisso com o Evangelho de Cristo Jesus. Mas enquanto desfrutamos de tempos de paz, nossos irmãos em diversos lugares do mundo são consumidos pela espada. Para eles, a escolha entre Cristo e a vida carrega uma literalidade que para nós é desconhecida. E enquanto choramos por seu sofrimento e oramos que suas condições sejam feitas como as nossas, também oramos que nossos corações sejam feitos como os deles, dispostos a morrer por Jesus. Estamos debaixo do mesmo Senhor. E o único caminho para avançarmos o grande projeto que nosso mestre esboçou é voltarmos à essência desse evangelho, até que cada canto dessa terra e cada fissura da civilização ouça as boas novas, para que possamos ser, cada um de nós, como mais um tijolinho colocado pelas mãos do construtor, onde precisa estar. Não apenas pastores, professores, advogados, empreendedores ou qualquer outro título ou profissão, mas discípulos de Jesus, que como desde os tempos antigos, jamais poderão se calar acerca do que viram e ouviram. Bom, vimos e ouvimos, baseado na declaração dos apóstolos no livro de Atos, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Fala da incumbência da pregação, traz uma perspectiva histórica de como
o Evangelho foi anunciado com sacrifício de tantas idas, e a nossa responsabilidade de perpetuar esse legado. Eu, particularmente, fui assim, muito impactado por Deus enquanto revisava esse material do meu filho, e fico muito feliz, né? É o primeiro lugar onde, oficialmente, com ele presencialmente, nós estamos divulgando o livro, e a gente fez um combo especial para vocês. Além do livro dele, estou tentando pegar carona no momento dele, para aqueles que adquirirem, eu estou dando de presente o meu, até que nada mais importe, como viver longe de um mundo de performance religiosa e mais próximo daquilo que Deus espera de você. Os dois juntos vão estar por um pouquinho menos do que o preço de um, parcelado em 12 vezes sem juros. Você não leva se não quiser, tá certo? Então, se você achar que tem liberdade para isso, dá uma intimada no vizinho e fala, deixa Deus te usar, vaso. Me dá um livro desse de presente. Vai que cola. Oi, gente. É uma alegria imensa estar aqui, partilhar da palavra de Deus com vocês. E como meu pai disse, não só de fazer isso, que é um privilégio por si só, mas poder fazer isso como pai e filho, né? Justamente falando sobre legado, é assim uma alegria indescritível. E é legal hoje falar sobre isso, não só como pai e filho, mas um filho que virou pai e o seu filho que virou pai também, porque hoje eu já tenho 2 filhos, então isso dá um pouquinho, é uma experiência interessante. Eu tive o privilégio não só de conhecer a Cristo através dos meus pais, e, a propósito, muito obrigado, você tem minha eterna gratidão por isso, por ter me apresentado Jesus. De nada. Mas de hoje, a minha filha mais velha, ela ainda tem ela vai fazer 3 anos em setembro, mas hoje de já ver ela, né, nas nossas conversas sobre Jesus. Pouco tempo atrás a gente estava lendo aquele livrinho bem ilustrado, falando da história da redenção, e ela parou ali, olhando para Jesus na cruz, e ela virava para mim e falava, papai, mas por quê? Por que que Jesus morreu na cruz? Aí você pensa como você responde para uma criança de 2 anos, né? Mas naquele momento eu falei para ela, falei, filho, Jesus está no lugar do papai. Ela ficou assustada, falou, por quê? Falei, devia ser eu aqui, devia ser a mamãe. Ela, não, sério? Falei, sim, devia ser você. O olhinho dela encheu de lágrimas, e eu lembro que ela ficou olhando, pensando, gente, aquilo marcou ela. Ela não tem nem 3 anos, é impossível a gente ter uma conversa com um estranho na rua, sem ela chegar e falar, você sabia que Jesus morreu por seus pecados? Então é gostoso, né, viver essa experiência de geração após geração, sabe? Vimos ao Senhor, conduzimos os nossos filhos a Ele, e ver eles conduzindo os seus filhos, e assim, né, perpetuando esse legado até que Ele venha. Então, eu estou empolgado para compartilhar com vocês, junto com o meu velho, uma mensagem sobre Ao respeito. Eu quero, antes de mais nada, no mês de janeiro eu estive aqui numa conferência de família, eu abri a caixa preta de um testemunho familiar, que a gente não fala tanto publicamente, mas eu acredito que antes da gente falar o que nós vamos falar, é importante dizer isso. Por parte do meu pai, até onde eu sei, ele foi o primeiro na nossa ascendência a ter um encontro com Cristo. Não temos conhecimento de nenhuma geração antes dele, na nossa ascendência, que tenha servido ao Senhor. E, então, do meu pai para mim, de mim para meus filhos, agora os meus netos, já formamos 4 gerações. Por parte da minha mãe, já são 5 gerações. E um legado vem sendo perpetuado porque alguém que não tinha um legado decidiu escrever uma nova história. Às vezes eu vejo pessoas que desanimam quando veem a gente contando as nossas histórias de legado, porque elas dizem, eu não tenho uma. Mas aqueles que têm, só podem ter porque alguém decidiu começar. E se você não herdou, você pode ser aquele que diz, a partir de mim muda. Meu avô paterno suicidou-se quando meu pai era ainda adolescente, eu nunca o conheci. Meu pai cresceu numa família disfuncional. Ele tinha todas as desculpas possíveis. Mas quando se converteu aos 18 anos de idade e entendeu o plano de Deus para a família, ele tomou uma decisão. A decisão dele foi, eu posso não ter experimentado, ninguém na minha ascendência antes de mim pode ter experimentado, mas a partir de mim muda. E a decisão de um homem de perpetuar a sua experiência de fé está afetando gerações, e por meio dessas gerações, muitas outras pessoas estão sendo afetadas. Então, se você tem um legado, você tem não só o privilégio, mas a responsabilidade de perpetuá-lo. Se você não tem, você pode dar início a isso. Amém? Então, com essa visão, eu quero que você me acompanhe em Malaquias, no capítulo 4, nos versos 5 e 6, que diz assim, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e não castigue a terra com maldição.
Sempre que você lê a expressão dia do Senhor, Antigo e Novo Testamento, isso aponta para o advento escatológico do retorno de Nosso Senhor. No entanto, quando se falava disso nos dias do Antigo Testamento, e a primeira vinda de Jesus ainda nem tinha acontecido, parte dessas profecias se cumpririam com a primeira vinda de Cristo. Parte delas, às vezes da mesma profecia, teria um cumprimento duplicado por ocasião do seu retorno. Quando você olha o capítulo 4 de Malaquias, no verso 2, por exemplo, nós vemos a Bíblia falando que ele viria como o sol da justiça, trazendo a cura ou a salvação em suas asas. Está falando daquilo que Cristo, o Messias, faria. No entanto, antes da sua vinda, haveria um precursor, haveria uma preparação. O próprio Jesus atribui à pessoa de João Batista o cumprimento dessa palavra sobre Elias. E nesse processo de preparação, não só as pessoas seriam chamadas ao arrependimento, mas Deus diz, eu vou converter o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. Não apenas porque ele queria que as famílias tivessem uma qualidade de vida melhor, mas ele diz para que eu não fira a terra com maldição. O assunto da nossa conversa hoje é conexão geracional. E nós queremos falar por 4 gerações aqui. Do meu relacionamento com meu pai enquanto filho, do meu relacionamento com meu filho enquanto pai. Ele, por sua vez, vai trazer uma abordagem com a lente um pouquinho mais atualizada da perspectiva dele enquanto filho e também agora enquanto pai. Mas nós queremos dividir não experiências. As experiências são apenas ilustrações. Nós queremos compartilhar princípios. Acredito que o que aconteceu, o que Malaquias estava anunciando, que antecederia a primeira vinda de Cristo, é um paralelo daquilo que antecederá a segunda. Nós temos textos como o de Joel, e acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando Pedro se levanta no dia de Pentecostes, ele diz, nós estamos vivendo o cumprimento do que foi dito por Joel. Mas ele não limita isso. Ele diz, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus. Joel mesmo tinha dito, acontecerá depois disso. Mas nós vemos o próprio apóstolo Pedro empurrando para o tempo do fim um outro aspecto do cumprimento dessa profecia. Inclusive a parte, ele converterá, a lua se converterá em sangue, o sol em trevas. Isso tudo são sinais que ainda estão para acontecer. E há um aspecto dessa profecia de Joel que ainda irá acontecer. Eu creio que o maior derramar do Espírito que essa terra jamais viu ainda está para acontecer. E serão parte dos sinais que antecederão a vinda de Nosso Senhor, como essa profecia também fala de conexão geracional. Então, acredito que isso é importante, não apenas na perspectiva pessoal, como isso afeta a minha vida familiar, como isso afeta o legado que eu deixo para as próximas gerações, mas entender conexão geracional diz respeito também a poder corresponder com Deus para o maior evento do calendário de Deus, que é o regresso de Nosso Senhor. E eu queria que a gente pudesse abordar isso aqui sobre 3 perspectivas. A primeira delas é, quando Deus faz essa promessa, eu vou enviar Elias, eu vou converter o coração dos pais aos filhos. O que é que Deus tinha em mente? O que é que Deus queria com isso? Esse é o primeiro ponto. Essa pergunta é importante, porque quando eu olho para o texto, eu vejo que além da ordem familiar, família é a ideia, a instituição de Deus, é lógico que Deus quer vê-la funcionando devidamente. Mas além disso, o texto diz, para que eu não fira a terra com maldição. Em outras palavras, Deus está dizendo, o que eu quero é abençoar, não amaldiçoar. E quando você volta lá nos primórdios do desenvolvimento do plano de Deus, nas páginas do Antigo Testamento, você vai ver Deus dizendo a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo, em Gálatas 3,8, diz que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ou seja, Deus não estava apenas dizendo a Abraão, ei, eu quero fazer algo especial para você e a sua família. Deus está dizendo, usando famílias, usando conexões geracionais, eu quero fazer algo por toda a terra. E Deus fala a respeito dessa bênção que seria a vinda de Cristo, a manifestação da redenção por meio de Cristo, divulgada por meio das boas novas do Evangelho. Agora, quando nós pensamos nessa bênção que Deus quer promover, eu e você precisamos entender que Ele tem um desenho. E o plano divino é multigeracional. Você pode repetir só essa palavra, diga multigeracional. Fala para o vizinho ao seu lado, talvez te dê um livro de presente. Fala, o plano de Deus é multigeracional. Então, ele envolve muitas gerações. Quando Deus fala com Abraão que faria, em Gênesis 18:19, ele diz, porque eu escolhi para quê? Indicativo de propósito. Qual é o indicativo de propósito? Para que ordene a seus filhos, sua casa depois dele, a fim
de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. E o texto termina, Gênesis 18, 19, termina dizendo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão aquilo que tem prometido. Deus está dizendo, eu fiz uma promessa, a promessa se estende a muitas gerações, mas para isso, você, Abraão, vai virar na próxima, e eles vão estar de olho na outra geração. E o que nós lemos no livro de Hebreus, lá no capítulo 11, no verso 13, é que embora esses patriarcas morreram sem ver o resultado, a Bíblia diz que eles morreram na fé, saudaram de longe as promessas. Hebreus capítulo 11, verso 13 diz, todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu e você que fomos alcançados pelo Evangelho, somos gratos a Deus por isso. Quantos são gratos? Nós temos a responsabilidade de viver algo que não se limita à nossa geração, mas que a partir de nós seja perpetuado, seja continuado. E Deus, quando está dizendo, eu quero converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, significa o quê? Se essa conexão é comprometida, o legado, que inclui inclusive a perpetuação do Evangelho, ele também será comprometido. Nós sabemos pelas promessas divinas que esse plano não vai falhar. Mas eu diria na perspectiva hipotética e teórica, nós estamos a uma geração da possibilidade de que o Evangelho se finde. Então é importante que cada um entenda que ele não apenas deve abraçar e viver a fé, ele tem uma responsabilidade em comunicá-la. O senhor pode falar um pouquinho. Obrigado. É interessante que em Marcos 12, no versículo 28, nós temos um escriba, um mestre da lei, se aproximando, né, de Jesus e perguntando qual que era o mandamento mais importante. E Jesus, por sua vez, traz à tona Deuteronômio 6, do versículo 4. E eu quero ler essa passagem com você. A palavra de Deus diz, escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. É interessante que em Deuteronômio esse mandamento vem com um mandamento conjunto a esse primeiro, dizendo essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Quase que não pega de surpresa a gente ver Jesus trazendo isso como o mandamento mais importante, adicionando esse mandamento, né, o mandamento também de amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas quando a gente olha lá para trás, a gente já vê que o Senhor, além de comandar isso a seu povo, comandou a eles que eles falassem sobre isso o tempo inteiro, que eles comunicassem isso aos seus filhos, que eles falassem sobre isso quando eles acordassem e novamente quando eles fossem se deitar. Quer dizer, dentro de casa, desde a antiga aliança, o Senhor já desejava que os pais fossem os transmissores, né, os perpetuadores dessa aliança, comunicando sobre isso. Né, obviamente, se você não nasceu num lar cristão, é o projeto de Deus que alguém pregue, mesmo que não seja, né, da sua família, algo que nós precisamos obedecer. A grande comissão de Jesus é ir e pregar o Evangelho e fazer discípulos, mas também é da vontade de Deus que os pais sejam agentes primários da pregação do Evangelho e do discipulado, porque é um ambiente extremamente propício para isso, e nós vemos isso com clareza nas Escrituras, somos chamados a comunicar isso o tempo inteiro aos nossos filhos. Então é interessante, né, olhar como, aos olhos de Deus, os pais têm essa responsabilidade de comunicar e transmitir isso aos seus filhos, e eles têm a oportunidade, né, de fazer isso dentro de casa. Somos cartas vivas desse Evangelho, somos testemunhas, não é algo só que ensinamos com teoria, mas que devemos viver na prática. E eu falo por mim e pela minha irmã que, com certeza, uma das coisas, né, mais atraentes sobre o Evangelho de Jesus Cristo foi o testemunho que nós vimos dentro de casa, ou melhor, as testemunhas que nós tínhamos dentro de casa. Porque nós vimos na vida de nossos pais um discurso que não era incoerente. Nós tínhamos em casa duas pessoas, dois servos de Cristo extremamente apaixonados por ele, então não era só uma conversa de, olha, várias vezes o meu pai chegou, ele puxou minha orelha, falou, filho, você não pode fazer isso, porque a Bíblia diz isso. Então eu tomei ali uma bronca de acordo com as Escrituras, mas do mesmo jeito. Eu vi o meu pai sentar comigo, né, abrir a Bíblia e falar, filho, a Bíblia diz que o papai devia ter feito isso, mas eu não fiz desse jeito, então você me perdoa, porque eu preciso ser não só aquele que te ensina, mas aquele que demonstra isso tudo para você. Eu te perdoo, mas eu pude ver com muita clareza, né, que quem mandava lá em casa era o papai do céu.
foi o testemunho dos meus pais e ver a maneira como eles viviam, que realmente foi despertando um desejo no meu coração de não caminhar apenas com Deus de meus pais, mas o meu Deus também, que eles me apresentaram. E é interessante porque muitas vezes a gente não consegue, né, mensurar o valor disso, às vezes a gente não consegue compreender a bola de neve que isso vira, né, vendo o Senhor falando com Abraão, através de você, né, através de Abraão abençoar todas as famílias da terra. Às vezes a gente não imagina a bola de neve que isso vira. Então você ouviu sobre o meu avô que não teve essa experiência dentro de casa, mas decidiu dar aos seus filhos uma experiência diferente. Eles também transmitiram isso aos seus filhos, e como você ouviu de meu pai, hoje são 4 gerações, né, que estão andando com o Senhor. E isso foi fruto da decisão daquele homem. Então, eles obedecerem isso, né, o meu avô e a minha avó, de transmitirem o evangelho aos seus filhos, já alcançaram, além de seus filhos, outras pessoas, pelo resultado deles obedecerem o encargo da grande comissão, e também os filhos de seus filhos. E agora, os filhos de seus filhos estão tendo filhos também. Então, aquilo vira uma bola de neve, gente. É óbvio que isso é um instrumento, é uma das maneiras que o Senhor decidiu, né, que essa aliança fosse transmitida e perpetuada. Então, é muito demais. Eu não sei, é uma alegria viver isso dentro de casa. Né, para você que teve esse privilégio, você sabe a alegria que é caminhar com o Senhor, junto com seus pais, e ter o sonho de transmitir isso aos seus filhos. Mas se você não teve, né, que esse seja o desejo do seu coração, que os seus filhos tenham uma história diferente. Amém? Pai, de volta contigo. Amém. Se em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é que Deus queria como continuidade geracional. Agora, antes de avançar, eu gosto sempre de fazer um comentário sobre o rito da circuncisão. Muitas vezes a gente não para pensar na beleza que existia por trás disso. Eu sei que nós, quando eu falo nós aqui, vamos falar em nome dos machos, do sindicato dos homens, a gente dá graças a Deus que a circuncisão não é mais obrigatória. Porque quando a gente lê o Antigo Testamento, o sistema era bruto. Né? Deus diz para José, faze facas de pederneira. Meu amigo, não tinha bisturi. Eu fico imaginando o tamanho da pedra, o corte da pedra, o desespero de quem ia ser circuncidado, quem é que vai dar a pedrada, né? Não tinha anestesia, não tinha asepsia, não tinha analgésico, não tinha anti-inflamatório. E nós, os homens, quando lemos sobre essas coisas na Bíblia, a gente se encolhe todo, desesperado, né? Imaginando o que era o rito da circuncisão, o corte do prepúcio, a carne excedente do pênis, o órgão reprodutor masculino. Deus não escolheu à toa. Para os povos antigos do Oriente, uma aliança de sangue era considerado o mais sagrado nível de aliança. Toda aliança que envolvia derramamento de sangue era vista como muito séria, como sagrada. E Deus chamou Abraão e a sua linhagem a uma aliança com ele por meio desse rito. Deus estava não apenas dizendo que eles deveriam ter uma marca da aliança, mas o pai era o responsável por colocar no filho, ao 8º dia de vida, a marca da aliança. E o pai não apenas colocaria no filho a marca da aliança, mas ele estava junto mandando uma mensagem, dizendo, menino, quando você crescer, chegar a hora certa, hoje em dia a gente tem que explicar tudo, dentro do matrimônio, dentro de todo o plano divino, chegar a hora certa de usar essa ferramenta reprodutora, você carrega com você um lembrete de que a aliança de seu pai, que foi comunicada a você, você terá a responsabilidade de comunicar aos filhos, às próximas gerações. Então, isso é muito forte na mentalidade do Evangelho, desde toda a construção do Antigo Testamento até a realidade do que vivemos hoje. Então, se em primeiro lugar nós precisamos entender que Deus não estava pensando só no estado da família, mas na perpetuação do seu reino. A segunda coisa que eu quero destacar também começa a partir de uma pergunta. Eu gosto muito desses questionamentos. E a pergunta é, por que nos orientar a respeito dessas coisas? Né? Por que é que Deus fala a respeito de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais? Por exemplo, por que é que Deus mandou? E Paulo escreve aos Efésios, resgatando isso, dizendo que não é apenas um mandamento da antiga aliança. Ele fala a respeito de honrarmos os pais. Efésios capítulo 6, de 1 a 3, diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. A pergunta é, por que Deus mandou os filhos honrarem os pais? Obviamente, porque isso não é algo automático, espontâneo. Se fosse, não haveria necessidade de ordenança. E a razão pela qual existe a necessidade
é porque nós temos uma inclinação natural maior à desonra do que à honra. E a pergunta é por quê? Será que é mera ingratidão? Será que os filhos simplesmente não conseguem entender a doação, o sacrifício dos pais e ponto final? Não, eu acredito que essa equação é mais complexa. E a gente precisa pensar nos desafios que estão envolvidos por trás dessa conexão, ou, na verdade, por trás dessa inclinação que é mais fácil a desconexão do que a conexão geracional. Porque existe uma inclinação à desonra. Eu chamaria isso, ou daria isso motivo de por causa dos desencontros geracionais. O que eu quero falar com desencontros geracionais? Um dia desse alguém me perguntou, pastor Luciano, por que o senhor acha que os adolescentes vivem uma crise tão grande? Eu falei, olha, eu não sou formado em psicologia, sociologia, antropologia, nunca estudei profundamente comportamento humano, não posso falar com tanta autoridade. Falei, mas por outro lado, eu já vi muita água passar debaixo da ponte. Cresci dentro da igreja, estou olhando a geração anterior, a minha, a próxima, e se tem algo que eu percebo, é que muitas vezes os pais deixam de dar conta, é que os filhos, enquanto crianças, tratam os pais mesmo, meio como se eles tivessem superpoderes. Eu lembro que, quando era garoto, eu olhava para meu pai e achava que ele era uma espécie de super-herói. Eu imaginava que não tinha ninguém mais forte do que ele no mundo, que não tinha ninguém mais inteligente do que ele no mundo. E por vários motivos eu pensava isso. Mas quando fui chegando na adolescência, eu pensei, se o papai tem algo de super-herói, eu já descobri agora. É a criptonita. É aquele lado humano, são as vulnerabilidades. Porque quando você sai daquela inocência, admiração da infância e começa a entender o funcionamento das coisas, você descobre que, na verdade, tinha criado algumas fantasias que não são verdades. E elas, dependendo do nível da experiência de cada um, podem ir de uma mera, de um mero chacoalhar emocional até uma profunda decepção. Eu olhava para os meus filhos, esquecendo que eles olhavam para mim como se fosse super-herói. Eu tinha uma mania de brincar com eles, quando parava no sinal vermelho, e eles no carro comigo, que fala sinal, semáforo, farol, sinaleira, sinal. Aí, quando parava, eu dizia para eles, olha a autoridade do papai. Papai, vou contar até 3. Quando der uma voz de comando, a luz vermelha apaga, a verde acende. Eu acompanhando o farol do lado, o sinal do lado, eu ia lá, 3, 2, 1. Às vezes era 1, 2, 3, verde. Quando eu falava verde, acendia a luz, os dois. O Israel, o mais velho, a Alice é 3 anos mais nova que ele, os dois diziam, uau! E aí, aquela brincadeira, eu me tornei escravo dela, porque eu parava no próximo, papai, o senhor não vai fazer? Nós não vamos sair daqui nunca, é verdade. 3, 2, 1, 2, 3, e aquilo foi virando um evento corriqueiro. Um dia eu com a cabeça no mundo da lua, pensando um monte de problema que tinha para resolver, parei na frente do semáforo e esqueci. E eles, pai, não vai abrir o que? Eu falo, se o senhor não falar nada, não vai abrir. E eu estava tão em cima da hora que nem deu tempo de contar, eu só gritei verde. Aí abriu, eu saí. Quando saí, eu voltei a pensar nos problemas. E quando voltei a pensar nos problemas, um deles perguntou, como é que você consegue? Eu falei, consegue o quê? Abrir o farol. Eu falei, eu não consigo nada, eu fico contando o do lado, sei que hora um fecha, o outro. A hora que eu vi, eu tinha entregado o ouro. Gente, eu nunca tinha visto uma carinha de decepção, como eu vi no rosto dos dois. Um deles, eu acho que foi Israel, porque era o mais velho, com a voz meio chorosa, falou, quer dizer que o senhor não tem superpoderes? Eu nunca tive superpoderes. Será para ser só uma brincadeira? Mas o que a gente consegue rir disso hoje reflete uma visão que ela acontece de uma maneira muito prática dentro da casa de todo mundo. Há desencontros geracionais, por muitas percepções. Tirando essa coisa de sair da fase da inocência, da fantasia, para entrar no mundo de realidade, nós podemos dar vários outros exemplos. Por exemplo, a diferença de maturidade entre as gerações. Eu lembro que eu saía com os amigos, a gente gostava de andar nas rodovias, nas regiões ali em volta de casa. E meu pai dizia, não faz isso. Vocês não têm noção do perigo. Um carro pode precisar do acostamento, vocês estão andando lá. E a gente só pensava, velho chato, que quer simplesmente cercear a gente, não deixa a gente aproveitar nada. Meu pai falava, cuidado, antigamente, hoje não existe isso tanto, mas as placas de rodovia eram muito furadas de bala. E a gente não sabia por quê. Mas papai dizia, as pessoas fazem tiro ao alvo andando. E vocês estão por perto, a gente imagina. Até às vezes ter que correr, de uns barulhos de tiro que a gente ouviu. Mas enquanto a geração mais nova funciona no modo emocional, normalmente a geração anterior funciona no modo racional. Nós estamos avaliando perigos, riscos, probabilidades,
com a experiência e maturidade de quem já viveu a vida. Os mais novos, eles entram num modo, eu não sei que botão que eles apertam, mas eles entram no modo, nada a ver. Eu sei, porque eu já vivi o modo nada a ver por muito tempo. Então, há tantos motivos que a gente pode destacar para que haja diferença de noção de tempo. Eu estou com 50 anos de idade. Um ano, para mim hoje, é diferente de um ano para um filho que tem 5 anos de idade. Para ele, um ano é um quinto da vida dele. Para mim, o mesmo ano, os mesmos 365 dias, ele, proporcionalmente falando, é uns 50 avos da minha vida. Né? Ou seja, a gente não olha para um ano com o mesmo tempo, com o mesmo tamanho, com a mesma duração. Não estou falando da cronologia, estou falando da perspectiva do tempo vivido. E a gente pode fazer uma lista gigantesca de motivos pelos quais os desencontros geracionais acontecem. E é por isso que nós precisamos entender que se há uma facilidade ao desencontro, nós precisamos entender o Deus, que como eu vou falar daqui a pouco, nós vamos falar, não vai fazer tudo sozinho, mas Ele quer agir nessa área, embora nos chame a cooperar com Ele. Um Deus que nos chama a entender a importância de que haja conexão geracional. Meu pai teve esse privilégio de encontrar Cristo numa família que não serviu. E quando eu entrei na fase de adolescência, pré-adolescência, que a primeira vez eu tive a audácia de um dia falar para meu pai, na hora que a gente estava para sair para a igreja, falei, não estou com vontade de ir na igreja hoje, vou ficar. Papai diz, vai por bem ou vai no pau. A cabeça dele estava revoltada, esse menino tem o privilégio que eu não tive e vai jogar isso fora. A minha cabeça, eu não conheço outro mundo, eu não tenho comparação, nem eu estou entendendo o tamanho do privilégio que tenho. E honestamente eu sou grato a Deus, porque é melhor ter um pai dizendo vai por bem ou vai no pau, do que alguns desses pais Nutella de hoje em dia que olham para o filho e concordam, está tudo bem. Agora, nós podemos evitar desencontros. Então, enquanto criava meus filhos, a gente conseguiu ter um pouquinho de entendimento, dizer, será que a gente vai apenas fazer com que eles engulam? Será que a gente vai trabalhar apenas com base na coação? Ou a gente vai ter que driblar as diferenças de uma geração para outra e conseguir comunicar a linguagem? Esse é o grande desafio que nós temos, mas é possível. Sabe, é muito gostoso ver meu filho hoje pregando a palavra. Muitas vezes eu ia pregar, ele era ainda criança. Antes de eu pregar, ele dizia, pai, posso dar uma pregadinha primeiro? E ele subia, falava um versículo, devolvia o microfone e descia. Alguém falou, por que você faz isso? Eu falei, estou treinando ele desde já. Né? Vai ser o pregador da palavra. E é melhor que essas coisas surjam à medida que vão sendo despertadas por Deus, do que só a gente dizer, você vai ter que fazer isso. Agora, entre eu e Deus, entre eu e o mundo espiritual, a conversa era outra. Esse menino existe para isso, foi consagrado para isso, recebeu a palavra antes de nascer para isso, vai viver isso. Agora, isso nunca precisou ser um peso sobre ele. Então, a gente pode trabalhar de forma diferente. Quando meu filho completou 6 anos de idade, eu dei de presente para ele uma Bíblia, que não era as Bíblias de criança, ilustrada, com texto resumido. Falei, filho, era uma versão mais fácil, mas era o conteúdo integral, sem ilustrações. Falei, filho, tu já está virando homenzinho. Minha esposa, pedagoga, alfabetizou ele cedo em casa, aos 5 anos eles já liam. Então, aos 6 a leitura estava boa. E eu falei, papai quer que você leia a Bíblia de gente grande a partir de agora. E ele olhou para mim e fez uma pergunta. Falou, papai, o que eu preciso para ler a Bíblia em 1 ano? Eu falei, vamos fazer a conta? A Bíblia tem 1189 capítulos. Dividido pelos 365 dias do ano, dá 3,25, ou seja, 3 capítulos e 1/4 de capítulo. Essa conta de 1/4 é complicada. Então vamos fazer o seguinte, no início nós tentamos um dia 3, outro dia 4, ele se perdia, e eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, segunda a sexta, dia de aula, você lê 3 capítulos. Sábado e domingo, que não tem aula, você lê 4. Ele falou, se eu fizer isso, eu leio a Bíblia 1 ano. Eu falei, você lê a Bíblia 1 ano. Todo dia ele levantava, ia lá, pagar os 3 ou 4 capítulos da leitura dele. 2 ou 3 semanas, antes de completar os 7 anos. Ele tinha terminado de ler a Bíblia pela primeira vez. Aos 7 anos, ele leu a segunda vez. Aos 8 anos, ele leu a terceira vez. Aos 9, ele falou para mim, pai, se eu ler 7 por dia, que dá um pouco mais do que o dobro do 3,25, eu leio 2 por ano, não é? Eu falei, é. Ele falou, a partir de agora, eu vou ler 7. Aos 11 anos de idade, ele tinha lido a Bíblia 9 vezes. Um dia ele me perguntou, pai, você quanto leu? Eu falei, filho, é melhor parar de contar. Que essas coisas só deixam a gente orgulhoso. Mas nós podemos transmitir, sem choque, sem conflito, o legado para uma próxima geração. E Deus tem nos dado graça.
para que de uma geração para outra, de meu pai para mim, a gente conseguiu refinar um pouco mais. O Israel, pela graça de Deus, está conseguindo ser um pouco mais refinado do que o pai foi, né? Bem mais do que o avô foi, e nós podemos driblar esses desafios e inclinações naturais para que eles entendam. Então, por exemplo, lá em casa nós tínhamos uma regra. Eu nunca botei isso para a igreja, para as ovelhas do rebanho, mas era uma regra para a minha casa. Um dia eu comentei isso na igreja, falei, meus filhos não podem, eles sabem que é lei, é um decreto que nem dos reis da Média e da Pérsia, irrevogável. Eles não podem namorar antes dos 18 anos de idade. Um pai, no final do culto, veio, onde é que está na Bíblia que filho não pode namorar antes dos 18? Falei, onde é que está na Bíblia que não pode chegar em casa depois das 11? E eu sei que você botou essa regra para o seu filho. Aí ele ficou mudo. Falei, a Bíblia manda o filho obedecer o pai, não só a Deus. Se fosse para obedecer só a Deus, não precisava obedecer o pai. Então, tem as coisas que Deus já falou, e tem outras que os pais vão falar. Só que em vez de botar como uma regra que vão engolir a seco, nós trabalhamos muito a conversa com eles e filhos. Casamento não deveria ser só uma união de pessoas, deveria ser uma união de propósito. Se vocês não entenderam nem o propósito de Deus para a vida de vocês, como é que já estão escolhendo o parceiro de uma vida inteira? Então, para o bem de vocês, vocês vão ter pressão contrária, todo mundo vai dizer que está louco, os hormônios de vocês vão lutar contra isso. Mas papai e mamãe estão tentando trabalhar para o bem de vocês. Detalhe, nós, papai e mamãe, decidimos viver primeiro e dar o exemplo do que nós estamos fazendo. Nós conseguimos, vocês também conseguem. E porque conseguimos transpor os desafios e conseguir uma linguagem correta, houve conexão, eles entenderam, e nenhum deles começou a namorar antes dos 18, porque sabia que nós os estávamos protegendo. Então, há uma inclinação natural à desconexão, mas nós podemos driblar isso. Não só nós podemos, como na verdade nós devemos fazer o nosso melhor para evitar esse desencontro. Efésios 6, no versículo 4, diz o seguinte: vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse era seu versículo predileto quando criança, né? Esse é um dos bons. Eu prego Efésios 6, de 1 a 3, até hoje você é o 4. Pois é, tem que ter alguma carta na manga dos filhos, né? Mas é interessante porque esse irritar os filhos é apresentado como um obstáculo para uma missão muito importante, a missão de criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então nós precisamos entender que por mais que o nosso trabalho como pais não seja simplesmente ser um amigo legal, ser amigo ajuda às vezes. E foi algo que foi muito bom, né, comigo, com minha irmã e os meus pais, porque eles foram amigos, eles foram figuras de ordem e autoridade, só que eles foram muito sábios ao se aproximar e não nos irritar desnecessariamente. Teve um episódio que aconteceu quando eu era um pré-adolescente ainda, né, que nós tivemos em casa, que foi muito marcante para mim. Ele me faz pensar, né, como um bom exemplo dessa passagem. Porque eu lembro que nós estávamos tendo uma conferência na igreja, então, todo dia depois da aula, eu e minha irmã estávamos indo, né, na igreja. Foi uma daquelas conferências que começou já cedo na semana. Então, eu me lembro que já era sexta-feira, a gente já tinha ido para a igreja na quarta, na quinta, né, e sexta, voltamos da escola, passar 15 minutos em casa, já voltar para a igreja de novo, iríamos retornar no sábado e também no domingo. E eu lembro que quando eu cheguei, eu estava cansado. E eu fiquei pensando, né, como será que eu consigo negociar para eu ficar em casa? Como que eu falo isso sem escandalizar os meus pais? E lembro, enquanto eu estava pensando isso, meu pai, né, bateu na porta, ele perguntou, e aí, filho, você vai com a gente? Eu pensei, não, estou podendo escolher, né? Aí eu falei, não, eu acho que hoje eu vou ficar, descansar um pouquinho. Aí esse é o momento que meu pai talvez podia ter dito como o pai dele, né? Ou vai por bem, ou vai no pau, ou vai por mal, mas ele fez diferente. Ele olhou para mim e falou, filho, ele sabia, né? Conhecia o filho que tem, ele sabia o que eu queria ficar para fazer em casa. Videogame. Em vez de dizer, ser um incircunciso, tu quer jogar videogame? Ele me disse o seguinte, ele falou, filho, hoje é sexta-feira, né? Você pode voltar da igreja e jogar videogame até a hora que você quiser, acordar mais tarde amanhã você também tem um dia mais livre. Só que ele, que teve um dia muito mais corrido do que o meu, como simplesmente ali, né, um aluno, um estudante, ele olhou para mim e falou, filho, vamos lá, em família, vai ser gostoso. Eu tenho certeza que Deus, né, vai falar ao seu coração, que Ele quer comunicar algo a você. Hoje você vai estar lá, a gente vai estar em família, na presença de Deus. E o que foi impactante sobre esse momento é que meu pai não ia pregar naquele dia, ele estava indo para sentar e ouvir.
E quando ele estava fazendo aquele convite, eu vi nos olhos dele aquela fome, a expectativa que ele mesmo ia sentar para receber algo edificante na vida dele. E eu lembro que com aquele convite tão faminto eu fiquei desarmado. Eu falei, então vamos lá. Porque ele me convidou, né, com tanta paixão. Ele falou, cara, você quer descansar? Eu me senti que ele me entendeu ali, não foi, eu não acredito que tu quer jogar videogame em vez de ir para a igreja, né? Como você poderia pensar algo assim? Ele entendeu, moleque. Falou, por que você não faz isso depois? Né, Deus vai falar com você. Aquilo foi tão marcante para mim, que várias vezes depois, né, e quando, às vezes até mais velho, eu ficava aquela preguicinha às vezes de, né, já naquele terceiro culto da reunião, né, de uma conferência, aquela moleza depois do almoço, que você pensa, será que eu volto para a igreja? Será que eu tiro uma soneca? Eu me lembrava daqueles olhos apaixonados do meu pai, dizendo, vamos lá, não pede o que Deus quer falar com você. Então, algo muito inteligente que nós podemos fazer como pais, é não só decidir pelos nossos filhos, mas ensinar eles a decidir. Porque às vezes a gente tenta fazer algo por bem, e como foi dito, é melhor que a gente se esforce, né, para fazer isso, do que simplesmente não fazer o que é a nossa função, o nosso papel. Mas o melhor ainda é fazer a coisa certa, do jeito certo, que é não provocar os nossos filhos a ir. Quer dizer, às vezes, por a gente fazer a coisa do nosso jeito, ou simplesmente, né, não levar em conta o desencontro geracional, a gente acaba levando nossos filhos a ir. Enquanto eles vão para a igreja forçado por bem ou por mal, às vezes, quando eles saírem de casa, não morarem mais com você, eles não vão ter você para continuar dizendo ou vai por bem ou vai por mal, e aí? Então, o importante é que a gente conduza os nossos filhos ao entendimento. E isso os meus pais fizeram com graça e sabedoria. Eu lembro que várias vezes na adolescência, eu vinha pedir um conselho para o meu pai. E ele tinha muito bem autoridade de dizer, filho, você tem que fazer isso. Mas ele não estava só querendo me dar o peixe, ele estava querendo me ensinar a pescar. Então, várias vezes ele sentava, gastava tempo comigo, com paciência, ele dizia, filho, vamos lá, você está enfrentando uma situação assim. Na Bíblia, nós vemos um relato parecido de alguém que passou por essa situação. Um escolheu assim e não escolheu conforme, né, a instrução do Senhor, e ele se deu mal. O outro escolheu, obedeceu ao Senhor, e as coisas se desdobraram para o bem. E enquanto devia ser óbvio, ele perguntava, o que você acha que você deve fazer nessa situação? Ah, sabe, eu estou pensando que seria bem fazer como, né, o que escolheu bem. E ele veio dizer, né, ele me encorajava. Mas nesses exercícios, ele me conduzia ao entendimento de práticas que não iam durar apenas enquanto eu morava com os meus pais, mas práticas que hoje são transmitidas aos meus filhos e que eu não, né, vou deixar elas para trás, porque elas entraram no meu coração. Então, algo que nós precisamos entender, não podemos, né, temos que fazer o nosso melhor para amenizar esse desencontro geracional. Temos que nos esforçar para falar na linguagem dos nossos filhos, porque às vezes não é só, né, para conduzi-los ao Senhor, não é só uma questão de ser um bom cristão, é sobre ser um bom pai, uma boa mãe, sobre investir tempo de qualidade, conquistar aquele lugar de amigo especial. Para mim, sempre foi muito mais fácil escutar a voz dos meus pais do que os dos amigos da escola, porque os meus pais eram amigos que significavam mais para mim, nós tínhamos amizades mais profundas do que as que eu tinha com os amigos da escola. Então, por mais que ser amigo não seja a nossa responsabilidade primária, nós precisamos entender que isso ajuda, né? Várias vezes o meu pai não só vinha e conversava comigo sobre simplesmente assuntos espirituais, mas ele entrava no meu mundinho, conversava comigo sobre os videogames que eu jogava, skate, que era o esporte que eu curtia praticar. Ele entrava no meu mundo, ele me ganhava ali, e a gente tinha aquele relacionamento. E várias vezes, com muita sabedoria, ele me conduzia ao entendimento. Eu lembro de outra ocasião, um dia eu cheguei para ele, né, durante esse episódio de leitura bíblica que você ouviu, e era uma regra lá em casa, que antes de fazer, né, qualquer entretenimento, brincadeira, e brincar na rua, né, assistir um desenho, a gente tinha que ler a Bíblia. Era a nossa primeira responsabilidade do dia. E eu lembro que um dia eu cheguei para ele e vim reclamar. Eu falei, olha, eu não quero mais ler a Bíblia todo dia. Criei uma ousadia, né? Fui lá fazer a minha petição. Tipo, eu não preciso fazer isso todo dia. Ele falou, tudo bem. Eu falei, não, eu achei que eu ia apanhar, né? Mas deu certo. Aí eu virei e comecei a andar de fininho. Ele falou, me avisa os dias que você leu a Bíblia, que aí nesses dias você pode comer aqui em casa. Eu nem lembro quantos anos eu tinha. Mas eu virei para ele. Falei, você está dizendo que se eu não ler a Bíblia na sua casa, eu não posso comer? Ele falou, não, você está dizendo que você não precisa comer todo dia. Falei, como assim não preciso comer todo dia? Você não comeu ontem? Por que você precisa comer hoje de novo? Falei, pai, comida não é uma diversão, é o sustento do meu corpo. Ele olhou para mim e falou, bonitão,
A Bíblia, a leitura da palavra é sua dieta espiritual. Não importa o quanto você leu hoje, você precisa comer hoje de novo. Então, em vez de sair com vai ler por bem ou vai por mal, se não saí irritado. Eu saí tendo aprendido. Falei, olha só, minha comida espiritual. E entendi. Nunca mais deixei de praticar, porque entrou. E isso que nós temos uma responsabilidade como pais de inculcar em nossos filhos a mensagem dessa aliança. Inculcar é colocar dentro da cabeça. É falar sobre isso o tempo inteiro. Gente, a gente viajava de carro, durante o caminho inteiro a gente escutava testemunhos de nossos pais. Histórias, experiências que eles tiveram com Deus. A gente escutava, às vezes, pregações antes delas virarem pregações. Eu tenho esse privilégio, eu ouço meu pai pregar, eu penso, a primeira vez que eu ouvi ele falar isso foi o dia que a gente estava jantando em tal lugar. E ver o desenvolvimento dessas palavras, mas aquilo entrou na nossa cabeça. Então, precisamos entender que precisamos fazer o nosso melhor para amenizar esse desencontro geracional. Porque o que Deus quer fazer nessa terra, como nós vimos de começo, desde o começo da mensagem, é unir o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O mover de Deus nessa terra se parece com Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de 3 gerações que caminham com o mesmo Deus. Onde crianças profetizam, jovens têm sonhos, velhos visões. Eu talvez inverti que cada um tem, mas o ponto é, gerações diferentes estão caminhando e servindo ao mesmo Deus. E nós, não é só uma experiência legal, nós precisamos disso. Porque às vezes, até interessante, eu não sei se você fala isso. O jeito que eu usei para memorizar, os jovens têm visões porque eles não dormem. Olha só. Os velhos sonham porque dormem bem mais. Faz sentido. Aí você aprendeu? Eu aprendi agora, dá para lembrar. Mas nós precisamos ter essa união para que a gente possa agir como Deus deseja que a gente haja como igreja nessa terra. Porque enquanto os jovens têm vigor, eles normalmente não têm a experiência, o conhecimento, mas quando nós vamos amenizando aquele desencontro, a gente começa a caminhar numa parceria que muda completamente as coisas. Sabe, várias vezes eu vejo jovens, até pessoas mais velhas, me perguntando, Israel, glória a Deus, você tem vivido uma vida exemplar, o que é isso aí? Eu falo para eles, eu escuto meus pais. Eles viveram mais do que eu. Quando eles me dão conselho, eu acato aquilo com uma experiência que eu não tenho. Eu quero falar mais sobre isso depois, devolver a bola para você, que eu estou me adiantando um pouquinho, talvez. Mas a gente já volta nas conversas. Bom, se em primeiro lugar a gente questionou o que é que Deus queria ao falar sobre conexão geracional, que não é só o estado da família, mas perpetuar o reino e os valores do reino, por meio desse legado que se transmite. Se, em segundo lugar, nós questionamos por que nos orientar, porque isso realmente está relacionado com a dificuldade natural que nós temos, os desencontros geracionais. Quando eu comecei a pregar aos 8 anos de idade, a geração de meus pais só pregava de terno e gravata. E eu lembro que eu comecei a pregar de jeans e camisa fora da calça. Era um escândalo. Só que hoje, 30 anos depois, eu salvo poucas exceções, eu continuo vestindo daquele mesmo jeito. Hoje me esforcei um pouco, mas, gente, eu não sei se um dia eu vou conseguir isso aqui. Eu não entendo por que a calça é mais curta, por que não usa meia. Não tem o que me faça entender isso. Não significa que nós vamos desrespeitar. A gente dá um esculacho de vez em quando, brinca. Mas tem coisas que nós não vamos simplesmente dizer, eu entendo profundamente. Mas a gente pode conectar. Conectar não é o pai mudar o seu mundo totalmente, não é o filho mudar totalmente, é a gente conseguir criar ajustes. Estou falando a muitos jovens, talvez você diga, eu não sou pai. Bom, só pela perspectiva de filho, você já tinha que entender conexão geracional. Mas se você ainda não é, vai chegar a sua hora. Há uma grande probabilidade de que chegue. E você precisa ter uma visão de continuidade. Então, terceiro e último lugar, o que nós queremos destacar aqui, é o que eu vou chamar de a parte de Deus e a nossa. Deus diz, eu enviarei o profeta Elias. Eu vou converter o coração dos pais aos filhos. Se você ler só isso, parece que então Deus vai fazer tudo sozinho. Ele resolve tudo, ponto final. A pergunta é, Deus age sozinho de forma unilateral? Se assim fosse, todas as famílias deveriam estar bem. Todos os pais e filhos deveriam estar conectados. Se depender só de Deus e do que Ele quer, nós teríamos um desenho completamente diferente do que vemos acontecer hoje.
A verdade é que o mesmo Deus que promete a Abraão, eu vou abençoar as famílias da terra através de você, das próximas gerações, também diz. Mas eu escolhi você para que você ensine os seus filhos, os filhos depois dele, a que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Ou seja, tem a parte de Deus e tem a nossa. E eu e você precisamos compreender isso. É lógico, eu não estou aqui excluindo Deus da história. Em João 15:5, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós estamos partindo do pressuposto óbvio que ninguém faz absolutamente nada sem Deus. O que eu quero que você entenda é que Deus decidiu não fazer tudo sozinho. Ele nos chamou a cooperar com Ele, a interagir com Ele, em todo o Evangelho, na caminhada cristã, em tudo que você olha nas Escrituras, você vai perceber a necessidade de interação. Deus fez uma promessa a Abraão. Ele diz, em ti serão abençoados. Ele diz, mas para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que falou, Abraão tem que fazer a parte dele, porque Deus decidiu que não trabalharia sozinho. Então, algo que eu tenho me questionado bastante é, o que é a nossa parte? Quando falamos de conexão geracional, eu quero classificá-la em dois ângulos distintos. O primeiro diz respeito ao quê? É sobre o que cada geração deve fazer. Tem a parte dos pais, tem a parte dos filhos. E a Bíblia ensina claramente a distinção da parte de cada geração. Estou falando da parte humana, ainda assim isso subdivide entre o que os pais e os filhos devem fazer. A segunda, ou segundo aspecto, é sobre quando agir. Então existe o que eu quero classificar aqui como ação preventiva e temos também a ação remediativa. Você deve conhecer o antigo ditado popular. É melhor prevenir do que remediar. Mas se não preveniu, é melhor remediar do que não ter feito nada. Então, eu quero que a gente possa levar em conta algumas dessas questões. Eu, por exemplo, sou questionado muitas vezes pelas pessoas. Pastor, como é que o senhor aprendeu a lidar com os filhos? Falei, em primeiro lugar, a gente procura entender o que a palavra de Deus diz. Em segundo lugar, sempre desenvolva uma sensibilidade à direção do Espírito Santo. Nós vamos precisar disso, a gente não sabe tudo. E nós precisamos do auxílio do nosso guia. Mas há um combo, um pacote de coisas. Eu também comecei a avaliar minha própria história e experiência. Então eu vivi muitos desencontros geracionais com meu pai. Não era só a respeito, quando eu falo do como pregar, não era a maneira de vestir. Por exemplo, meu pai cresceu e toda a formação teológica dele foi num ambiente muito conservador. Eu, aos 15 anos de idade, fui cheio do Espírito Santo. E eu brinco que desde que fui batizado no Espírito Santo, perdi o juízo e nunca mais voltei ao normal. E nós tivemos embates teológicos violentos. Por quê? Meu pai era muito aberto à perspectiva da contemporaneidade dos dons, mas só na teoria. Ele não tinha aquelas experiências. E, de repente, aos 18 anos de idade, eu já estava orando pelos enfermos, pelos doentes, né? E vendo sinais, milagres acontecendo. E até por causa daquelas coisas que aconteciam, eu pensava, Deus está com a nossa geração e do nosso jeito. E muitas vezes era cabeçudo para não tentar conciliar, quando a Bíblia nos ensina a dar honra aos pais. Então, meu pai começou a endurecer de um lado, eu comecei a endurecer do outro. Eu, por exemplo, fui para o ministério totalmente fora do padrão, daquilo que era o convencional e que meu pai conhecia. Na cabeça do meu pai, alguém que era chamado para o ministério precisava ir para o seminário teológico, passar 4 ou 5 anos estudando teologia, depois disso, e pastorear uma igreja, assalariado, porque teria que cuidar da sua família. Eu simplesmente meti o pé em tudo. Deixei emprego, trabalho, possibilidade de faculdade, caí para o ministério para atender o chamado, vivia sem nenhum tipo de sustento ao salário, falei, vou viver da fé. Isso era um choque, meu pai não conseguia entender isso. Eu lembro que um dia ele tentando retomar as rédeas, ele simplesmente chega para mim e diz, enquanto você quiser morar debaixo desse teto, quem manda aqui sou eu. Ele disse, você é maior de idade, se você quiser tomar suas decisões, fazer do seu jeito, você arruma outro lugar para morar. Eu acho que ele imaginou, vai ser aquela trucada que eu vou dar no meu filho, chega junto e ele vai recuar. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, o senhor é inflexível nisso? Ele falou, sou. Eu falei, porque eu também sou na minha escolha e decisão. Eu não volto atrás naquilo que eu decidi. E meu pai, em vez de só dialogar, falou, então, velho, faz sua mala agora. Eu perguntei para ele, nós vamos ficar brigados? Ele falou, de jeito nenhum. Espero que você visite eu e sua mãe, espero que você venha almoçar conosco no fim de semana, mas vai se bancar, já que você quer se governar. Eu falei, então nós não vamos ter problema. Ele falou, não. Peguei minha mala, comecei a juntar minhas coisas, mamãe chorando, não faça isso.
né? E lá fui eu, dizendo, quer saber, quem manda no meu nariz sou eu, vou ouvir o chamado de Deus, vou seguir, vou pagar o preço da discórdia familiar. E tem coisas que são mera estupidez da nossa parte. E lá fui eu. A casa que eu consegui alugar, a turma fala, a nova geração já não fala isso, a antiga, quando ia falar de um lugar longe, dizia, lá onde o Judas perdeu a bota. Onde o Judas perdeu a bota era só o começo do caminho. O que estava nas minhas postas, me unindo com outro colega que está no ministério até hoje, junto, nós alugamos. Tem casa, tem uma kitnet no fundo. E antigamente tinha kitnet, que tinha kitnet da kitnet, quer dizer, que ia diminuindo o tamanho do terreno, a distância do bairro, e nós alugamos uma dessas para dividir. A gente não tinha chuveiro, não tinha condição de colocar um. E eu descobri que era tomar banho frio no inverno. Bom, aqui no Rio, o inverno, parece que no ano passado caiu numa quarta, né? É uma vez por ano, vocês mal sabem o que é isso. Eu sofria com aquele banho gelado, dava uma saudade de casa. Comecei a jejuar não só porque queria buscar Deus, mas porque não tinha o que comer. Andava a pé, às vezes, 2 horas, 10 quilômetros, porque não tinha o dinheiro do ônibus. E foi dando uma saudade de casa. Mas eu, teimoso, dizia, não volto atrás. Vou pagar o preço que for necessário. Mas, de acordo com o meu pai falou, eu entendi que a gente não estava em inimizade, eu os visitava, muitas vezes, né, gastava tempo com eles. E eu lembro de uma dessas ocasiões que eu estava lá. Fiquei até um pouco mais tarde, falei, pai, posso usar o telefone? Na época não existia telefone celular, e o finado telefone fixo era o preço de um carro. Meu pai tinha um, falei, eu preciso fazer algumas ligações da agenda, a gente esperava, depois das 10 ficava mais barato, depois das 11 mais ainda, depois da meia-noite nem se fala. Mas para os pastores que não eram tão amigos, a gente ligava depois das 10. Para os mais amigos, depois das 11. Depois da meia-noite não era para qualquer um. Isso eu fazia com Kelly quando namoramos. É o único jeito de pagar aquela conversa à distância. E eu fiquei até tarde. E quando passou das 11, terminei minhas ligações e ia sair, minha mãe falou, filho, pelo amor de Deus, não vá para sua casa hoje. Você mora muito longe. O lugar é muito perigoso. Já está tarde agora que você está saindo daqui. Imagina a hora que você vai chegar lá. Ela diz, dorme hoje, aqui em casa. Você não tem nada para fazer lá. Amanhã cedo você vai. E eu ouvi meu pai dizendo, ouça a sua mãe. Ou sua mãe era, me ouça. Né? Mas tipo, eu não pediria isso. Ouça a sua mãe. Falei, então tá bom, eu fico. E aquela noite eu dormi em casa. Já fazia uns 3 meses que eu estava morando fora. Quando eu acordei pela manhã, eu tive uma experiência que eu demorei para entender. Tudo era muito alto no quarto. É como se alguém tivesse colocado uma caixa de som no meu quarto. Então tudo que estava acontecendo lá na cozinha e na sala de jantar, onde meu pai e minha mãe estavam transitando, eu ouvia dentro do quarto. Mas o quarto com a porta fechada, eu ouvia num volume muito alto. É uma coisa que eu não consigo explicar. Então, mamãe arrumando a mesa, barulho de xícara, talher, tudo era muito alto, era um som muito alto, eu ouvia aquilo tudo. Mas se eu ouvia o barulho da xícara, você imagina a conversa de papai e mamãe. Eu estava ouvindo tudo dentro do quarto, alto. E meu pai dizia assim, Zeni, passei num garageiro é o jeito que eles falaram desses caras que era revenda de carro. Passei num garageiro a semana, e ele me ofereceu uma troca. Papai tinha, só quem tem minha idade para mais sabe o que é isso, um Opala Commodoro, era um carrão. E diz, ele me ofereceu trocar de mano. Mano era assim, ninguém dá dinheiro para o outro, né? Mano a mano. Ele falou, 2 carros. Ele me ofereceu no Opala, um Fiat 147, dá raiva quando eu ouço isso, e uma Brasília. E minha mãe falou, ué, por que você trocaria um carro por 2? Mamãe não dirigia nessa época. E meu pai dizia assim, eu estava pensando, se eu desse um carro para o Luciano e para o ministério, se ele entenderia, quando eu falei entenderia, alguém desligou a caixa de som. E simplesmente eu não ouvia mais nada no quarto. Eu, curioso, tentando entender o que está acontecendo, abro a porta e vou em direção. Quando chego lá, eles de fato estão entre a cozinha, né, minha mãe indo e vindo, meu pai na sala de jantar conversando, eu estou ouvindo os mesmos barulhos, só que agora nem lá perto é tão alto. Mas ninguém tocou mais no assunto e a conversa não continuou. E quando eu sentei na mesa e a gente fez a oração só para tomar o café da manhã junto, o Espírito Santo falou comigo, eu te deixei ouvir a conversa que eles não teriam na sua frente. O Espírito Santo falou comigo, seu pai não irá além disso, de uma disposição de tentar arrumar, ele nunca vai admitir que errou. Você precisa fazer a sua parte. E aquilo foi um comando tão claro, tão nítido, que eu entendi o que estava acontecendo. Eu falei, pai, antes da gente comer, eu queria te dizer uma coisa. Eu falei, primeiro, eu quero que o senhor saiba que apesar do meu amor, a paixão de querer seguir a Deus, de obedecer o que Deus tem falado comigo, minha intenção nunca foi te desonrar. Eu falei, mas hoje, 3 meses depois de estar morando fora, eu percebo que eu podia ter construído isso junto com o senhor.
eu nunca construí isso com o senhor, te deixei de fora, eu tomei minhas decisões, mas eu quero que o senhor saiba, primeiro, eu nunca quis te desonrar. Nunca imaginei sair de casa para morar na mesma cidade. Imaginava sair para servir no campo missionário, sair para casar, mas não nesse formato. Eu falei, eu quero te propor uma coisa, se o senhor achar que faz sentido. Meu pai tudo era muito bíblico. Então eu falei, o senhor lembra quando Daniel propõe para Arioque, o capitão da guarda lá de Nabucodonosor, fazer um teste, que testasse eles comendo os legumes, a água, sem comer da mesa do rei, para ver se ia funcionar. Eu falei, eu quero te propor, vamos fazer um teste. Me dá até o fim desse ano, não era um ano inteiro. Eu dizia, se o senhor não conseguir reconhecer que no meu modelo de trabalho, Deus de fato me chamou a isso, que Ele está comigo e que eu estou fazendo do jeito certo, eu abro mão de tudo e eu vou fazer exatamente do seu jeito. Mas antes de eu mudar correndo, eu preciso que o senhor dê tempo orando comigo e avaliando junto. Ele falou, essa proposta me é razoável. Velho era duro. Falei, então, ele falou, pode buscar suas coisas e voltar. Eu lembro que eu liguei para um amigo que dividia. Falei, esse mês eu ainda pago o aluguel contigo, no próximo tu tá lascado, arruma alguém, estou vazando, vou voltar para casa. Né? Liguei para alguns amigos, pedi ajuda, buscar minhas coisas. E quando eu volto no sábado à tarde, saí antes do almoço, quando eu volto com as coisas, sábado à tarde, em vez de encontrar um Opala Commodore na garagem, o que é que eu encontrei? Um Fiat 147, uma Brasília. E quando eu vi aquilo, eu pensei, o que eu ouvi no quarto foi de fato uma conversa. E quando entrei, meu pai falou assim, eu quero te ajudar no ministério. E daqui para frente, em vez de andar de ônibus, você vai fazer as viagens de carro. O que melhorou não foi o conforto. Existe uma diferença substancial da noite para o dia no meu ministério, entre antes e depois da bênção do meu pai. Algo mudou significativamente. Naquele momento Deus está dizendo, eu estou fazendo de tudo. Eu trabalhei no seu pai, mas se você não cooperar, esse negócio não vai terminar. Quem está entendendo que a parte de Deus é nossa? E sabe, aprender com essas coisas me fez pensar, talvez eu possa conversar com os meus filhos, talvez eu possa construir com os meus filhos, talvez eu possa ajudá-los até comigo, aquilo que eu não tive. E eu não estou com isso querendo que você tenha a mentalidade de dizer, meu pai, minha mãe não sabia de nada, porque a psicologia de hoje me assusta, Silas. Para deixar as pessoas confortáveis, os pais são transformados em vilões, em muita conversa de divã por aí. O livro de Hebreus diz, nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes parecia. Meu pai tá dizendo, o Pai do céu está dizendo, seu pai fez o melhor que pôde, até aí que ele consegue, coopera, faz sua parte, interage devidamente. Quem está entendendo? Você ficou em pé, acho que você quer falar, né? Pode ser. Mas é interessante que não somente é a vontade de Deus que nós vivamos isso, mas Ele é quem nos auxilia. É como meu pai falou, nós precisamos estar sensíveis, buscando ao Senhor, ao seu senhorio, a sua liderança dentro de nossos lares. E a gente vai viver o seu direcionamento dentro, né, dos nossos lares. É interessante para mim ouvir você falar como as coisas mudaram ministerialmente, espiritualmente, depois que vocês estavam caminhando juntos. Né, eu fico conexão feliz, geracional. Uma conexão. Eu fico feliz que eu pude começar já desse jeito. Você lá desde a minha primeira pregadinha, me auxiliando, né, no meu esboço, conversando comigo. E essa conexão é o desejo do Senhor sobre nós. E nós devemos buscar e pedir o direcionamento do Senhor. Eu lembro uma vez que eu já tinha saído de casa, né, em circunstâncias, né, diferentes, eu já tinha sido enviado pelos meus pais, né, para o preparo, o ensino da palavra, aprender mais, né, sobre a obra, o ministério. E eu estava nesse tempo estudando teologia fora de casa, mas eu lembro um dia que eu liguei para o meu pai e eu fui pedir um conselho, acabei levando uma bronca. E eu lembro que foi uma conversa meio desagradável para mim, aos meus olhos. Eu achei que ele foi, né, muito inflexível, assim como foi a palavra que você usou para o seu pai? O velho era duro. O velho era duro. Menos duro que o velho, né, o seu velho, mas eu fiquei assim, chateado. E eu saí, eu falei aquela frase que acho que muitos de nós já falamos. Eu nunca faria isso com meu filho. Eu saí assim, revoltado. Eu fui reclamar com Deus. Tipo, Deus, você viu o que meu pai fez? Eu nunca faria isso com meu filho. Enquanto eu fui, né, meio que resmungar, fazer uma choração ali com o Senhor, o Espírito Santo me fez uma pergunta que me quebrou as pernas. E com muito jeitinho, carinho e consolo, naquele momento ali que eu estava, né, zangado, enfurecido, o Senhor me perguntou, Israel, se um dia, para que o seu filho vivesse comigo as experiências que você tem vivido comigo,
você precisasse fazer com ele o que o seu pai acabou de fazer com você, você faria? Eu comecei a chorar. Eu tinha acabado de falar que eu nunca faria. Mas naquelas condições, eu percebi que eu faria. Mais do que isso, eu percebi que era algo que eu não queria fazer. Que eu não faria simplesmente para tentar cortar o barato do meu filho. Mas eu entendi que eu precisava pagar um preço para que o meu filho pudesse ter uma caminhada no Senhor. E eu nem tinha filho. Foi uma conversa, né? Eu ainda solteiro, uma conversa que o Espírito Santo teve comigo, mas aquilo me fez entender, cara, meu pai não está tentando cortar meu barato. Ele está me orientando na disciplina e na admoestação do Senhor. E aquilo mexeu com o meu coração. Em vez de ficar zangado, eu fiquei, na verdade, grato. Né? E quantas vezes o Senhor me ajudou a entender que os meus pais estavam fazendo bem quando eu não conseguia enxergar. Mas mesmo se os nossos pais acertam ou não, nós precisamos entender que nós precisamos fazer a nossa parte. E, na verdade, a única parte que a gente consegue fazer é a nossa. A palavra não nos orienta a honrar os nossos pais se eles forem bons pais de acordo com os nossos critérios como filhos. A palavra de Deus nos orienta a honrar os nossos pais. Eu não preciso responder diante de Deus sobre como meu pai foi um pai para mim. Isso é o que ele vai ter que responder. Graças a Deus, foi muito bom trabalho. Eu acho que vai ser comendado. Mas eu vou precisar responder sobre como eu fui o filho. As minhas responsabilidades de honrar, de ouvir, de servir, são essas que eu vou ter que responder e prestar contas. Agora, os meus filhos não vão ter que prestar contas sobre quão bom eu fui como pai deles. O quão sério eu levei a tarefa que Deus me deu. Isso é uma conta, é uma prestação de contas que eu vou ter que fazer. Só que muitas vezes a gente quer ficar jogando culpa nos outros. Ah, se os meus pais, né, fossem assim, eu não tive essa chance, não foi desse jeito, mas a gente só pode fazer uma parte a nossa. A gente tem que fazer o nosso esforço para preservar a unidade, para gerar essa conexão, para amenizar esse desencontro, e a nossa parte é a única que a gente pode fazer. Não adianta ficar jogando culpa nos outros. Nem mesmo se você vem do cenário mais bagunçado, você pensa, eu não sei como eu poderia viver isso. Entenda uma coisa: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o histórico familiar, onde abundou o pecado, a graça vai superabundar e vai ter uma história diferente se você fizer a sua parte. Nós vemos Paulo instruindo esposas, né, que tinham maridos ainda não convertidos. Ganhe eles pelo exemplo, pela sua atitude, porque existe algo especial em quando nós fazemos a nossa parte. E é essa parte que nós precisamos fazer e vamos prestar contas. Precisamos fazer a nossa parte. Mais alguma coisa que você acha importante? Alguma história que eu esqueci? Não, eu vou falar uma que nós nunca falamos. Legal. Eu disse antes e vou repetir. Nós precisamos ser sensíveis à direção do Espírito Santo. Eu lembro que eu dizia, Deus, eu provavelmente não teria deixado meu pai de fora da construção do meu chamado ministerial se ele tivesse um pouquinho mais conectado, porque é fácil você, como Israel disse, querer transferir para outra parte. Eu falei, mas a pergunta é, será que eu, como pai, vou conseguir ter interesse? Os filhos começam a viver coisas que nós já vivemos há muito tempo. Eles têm empolgação de primeiras experiências que para nós não chega com o mesmo peso. E eu falei, me ajuda nisso. E eu comecei a orar muito pedindo a Deus ajuda. Quando meu filho estava com 15 para 16 anos de idade, ele recebeu um convite para pregar numa conferência, num acampamento de jovens e adolescentes, de alguns amigos nossos lá da Itália. Você conheceu, Silas, o pessoal. E essa amiga nossa convidou, falou, eu quero ser a primeira a levar o Israel a pregar antes do mundo conhecer ele como pregador. Pilhou, encorajou ele. Falou, pai, você acha que eu dou conta? Eu falei, filho, eu acho que você dá, você precisa entender se é o tempo. E ele falou, não, eu vou aceitar esse convite. Eu nunca vi esse menino largar filme, videogame de lado, orar, jejuar. Participei com ele da construção de todos os esboços, abençoei, dei autorização para viajar e na minha cabeça mandei ele, fiz tudo sozinho. Ficamos eu e Kelly na intercessão, mas na minha cabeça, sim, já terminou a minha parte. Mas eu e a Kelly estávamos numa viagem, até hoje eu não lembro o que aconteceu, se a estrada fechou, se houve um acidente, mas a gente ia ter que interromper o curso da viagem de carro, fazendo uma parada no caminho, dormindo no hotel, antes de terminar de chegar. E, por conta desse atraso na viagem, nós chegamos no hotel, era tipo 3h30 da manhã, eu não aguentava mais, eu estava cansado demais. E eu lembro que enquanto eu fazia o check-in, eu olhei para o atendente e falei, pelo amor de Deus, eu preciso que você me dê 1 hora a mais, para eu fazer um late check-out, para eu sair mais tarde.
Falou, o que o senhor quer? Eu falei, em vez de sair meio-dia, eu quero sair a 1. Porque eu pensei, 3h30, até subir essas malas, tomar um banho. Se eu for rápido, eu dou umas 4. Até o meio-dia, eu tenho 8 horas para tirar o atraso, senão não dou conta. Eu estava assim, estressado ao extremo. Ele falou, tudo bem. Então, estou destacando isso porque eu simplesmente fui dormir, cansadíssimo, e botei o despertador para meio-dia, para eu não perder a hora de fazer o check-out. E eu lembro que, de repente, eu acordo, abro o olho do nada, e falei, acordei antes do telefone, não é possível, eu estava cansado. E aí eu pego o telefone celular e olho, eu lembro até hoje, 8h48. Pensei, não, está muito cedo, eu tenho que dormir, mas o sono não voltava. E eu falei, Deus me ajuda, eu tenho que dormir. O Espírito Santo disse, você não tem que dormir, o que você tem que fazer é colocar o seu celular para recarregar. Falei, como é que é? Ele disse, seu filho vai te ligar daqui a pouco, contando como foram as coisas na Itália. E você não tem bateria para receber a ligação. Enquanto ele falava, eu peguei o telefone para olhar, 1%. Enquanto eu olhava, pum, o telefone apagou na minha mão. Eu botei o telefone para uma recarga, fui ao banheiro. Quando voltei, o telefone estava tocando. E eu atendo meu filho. Pai do céu, fuso horário, ele estava horas na frente, não sabia que era assim. O Senhor não tem noção do que aconteceu. Eu não fiz nada, eu só peguei o microfone, Deus fez tudo. E ele começou a descrever aquele negócio empolgado, e do outro lado ele dizia, pai, nós vamos dominar o mundo, nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Eu nunca vi esse menino tão empolgado. E a hora que eu terminei a ligação, que eu desliguei, eu comecei a chorar e dizer, Senhor, muito obrigado. Sem a ajuda de Deus, eu e você não vamos a lugar nenhum. Mas Ele não vai fazer tudo sozinho. Ele espera que a gente coopere. E eu quero terminar com esse encorajamento. Você não ia falar nada de Timóteo? Eu acho que a gente precisava abrir o espaço para essa que você acabou de contar, que a gente não contou. Ok, fecha isso rapidinho, que nós temos 4 minutinhos. Você quer que eu fale do Timóteo? É, porque cada minuto aqui custa caro. Então tá. Eu acho que além do nosso relacionamento com os nossos pais, na nossa família terrena, existe também uma conexão, às vezes, com os nossos pais espirituais, discípulos, são filhos, né, espirituais que geramos no Senhor. E nós precisamos entender que existe um ciclo na terra. Eu acho muito interessante a interação de Paulo, né, a instrução de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo no capítulo 4, no versículo 12 ao 16, ele vem dizer para Timóteo, ainda jovem, né, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Quer dizer, tem coisas que Timóteo, mesmo jovem, já pode e já deve estar vivendo. Ele diz, não se deixe desencorajar pelo fato de que você é jovem, de que você é novo. Mas, ao contrário, seja um exemplo em todas essas áreas. Porque tem coisas que Timóteo não precisa esperar para estar vivendo. Tem coisas que Timóteo já podem estar vivendo. Mas, Paulo também dá a seguinte advertência, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina e continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como os que o ouvem. Ele diz para Timóteo que tem um monte de coisa que ele já pode e já deve estar vivendo, mas ele diz, até a minha chegada, você vai dar umas pregadinhas, você vai se concentrar na leitura pública das Escrituras, porque Timóteo não precisa ser um mestre que nem Paulo, ele ainda é um Timóteo, e Deus não precisa de um outro Paulo, Paulo ainda está vivo, então ele diz, até eu chegar, você faz isso. Então tem coisas que Timóteo está pronto para viver, tem coisas que ele não está. E como pais, a gente precisa saber dizer isso para os nossos filhos. Como filhos, precisamos saber ouvir isso de nossos pais. Do mesmo jeito que você ouviu que Deus acordou meu pai para ele escutar o meu testemunho entusiasmado e falar com certeza e me dar aquele apoio. Teve várias vezes que ele precisou cortar o meu barato. Onde eu cheguei e falei, pai, eu estou pensando nisso. Ele me disse, não, está novo demais, ainda não está lá, não é o momento. E nós precisamos saber ouvir esses tipos de orientações. É porque, às vezes, eu vejo essa geração reclamando da geração passada, falando, é um saudosismo das coisas que aconteceram, parece que o pessoal quer ir buscar o corpo do profeta. Às vezes, essa geração faz algo que é ainda pior, que é enterrar o profeta vivo. Quer começar a ser o Timóteo, quer ser o Paulo, quando o Paulo ainda está vivo. Outro dia eu estava lá pensando, Deus me ajuda, me dá sabedoria, eu não sei como que, sabe o que eu devo fazer para honrar o legado do meu pai. O Espírito Santo me falou, você não precisa se preocupar com honrar o legado do seu pai. Como não?
Não, tipo, isso é muito importante, Espírito Santo. Não sei se você entendeu. O Espírito Santo me disse, seu pai ainda vive. Tipo, tá na hora de se preocupar com honrar o seu pai. Gente, isso me pegou. É verdade que eu estou pensando, homem da vida. Entendeu? Às vezes a gente já quer ir para a próxima página. Mas não é tempo, nós precisamos entender. Existe um ciclo para se trabalhar na terra. Nós vemos em 1 Coríntios 3, a igreja de Corinto está numa competição, né, ridícula. Uns estão dizendo, eu sou do time Apolo, outros, eu sou do time Paulo. E Paulo vem dizer, para que está feio, vamos parar com essa palhaçada. Né, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Quer dizer, tem esses estágios diferentes da obra, pessoas diferentes atuando. E qual que é o problema? Muitas vezes a gente quer fazer tudo do mesmo jeito. Então um foi chamado para plantar, e tudo que ele sabe é plantar. Aí ele olha para outro que vem regar e fala, por que você está fazendo desse jeito? E às vezes as gerações não conseguem trabalhar junto, porque elas querem tudo feito do mesmo jeito. Às vezes a nova geração, né, não precisa da força que a geração passada precisou, porque eles já usaram a força para arar a terra e abrir o caminho para a semente. Então o que a nova geração precisa é de precisão. Mas é um trabalho conjunto, não adianta a nova geração na precisão ficar olhando para trás e falar, esses homens de Deus da geração passada, eles são muito brutos, eles são muito grossos. Gente, força é o que eles conheciam, força é o que eles precisavam, e força era o que a gente precisava para ter precisão. Foram eles que abriram o caminho para que a gente pudesse atuar de um jeito diferente. Mas não adianta a gente, com uma nova geração, agora pensar, agora a gente é dono do pedaço, e querer preparar a próxima geração para viver do mesmo jeito, precisão para sempre. Não, porque a próxima geração que vai trabalhar na terra, não precisa nem da força, talvez, e nem da precisão, mas de jeitinho, porque eles vão colher o que uma geração plantou e que a outra abriu o caminho para ser plantado. Nós vemos esse discipulado geracional que acontece de maneira profética. Você vai ver um Moisés preparando um Josué para caminhar numa terra que ele não ia caminhar, um discernimento profético, uma terra que ele não pisaria. Ainda assim, ele prepara seu discípulo para um novo tempo, e é isso que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Eu, antes de ter filhos, eu já orava uma oração, Senhor, me ajuda a entender o propósito que você tem para essas flechas afiadas que você vai me enviar, porque eu não estou criando filhos para mim, eles são guerreiros do seu reino, e a gente quer preparar eles para viver no tempo que você mandou eles para viver. Então eu não posso só querer ensinar eles a fazer a coisa do jeito que eu fiz, eu preciso que eles entendam o momento onde o Senhor quer que eles atuem. Só que sem olhar para trás com desprezo. Pensa em algo que dói no meu coração, é ver a nova geração da precisão, de que quer entregar a mensagem daquele jeito, desprezando os homens e mulheres, que com seu sangue, suor e força, abriram um caminho para que a gente falasse desse jeito. Não é um novo jeito de se fazer as coisas, são gerações trabalhando de maneira conjunta. E quando nós conseguimos realizar essa conexão geracional, gente, a gente caminha no melhor lugar possível. Porque agora a gente não caminha só no vigor da nova geração, mas na sabedoria da geração passada. Gente, nós os jovens temos a oportunidade de viver com sabedoria emprestada. Você entende o privilégio disso? Você não precisa cometer os mesmos enganos da geração passada. Presta atenção, seja ensinável, aprenda a ouvir. Quando alguém de mais idade, um líder, um pai na fé, um pai natural, chega e diz para ti, já vi esse filme? Não vai lá você repetir o filme para dizer para o seu filho, já vi esse filme. Conte uma história diferente, mas saiba ouvir e saiba preparar. Não estamos fazendo nada sozinho aqui. Amém? Acho que eu me empolguei um pouquinho. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Quando você fica em pé, o cronômetro para ali. Conexão geracional. Sabe, eu vejo pais que se esforçam só para ser amigos dos filhos. E a amizade, ela deve acontecer dentro da relação sem que o papel principal de um pai seja comprometido. Alguns pais, em nome da amizade, perderam as rédeas, deixaram de entender que a responsabilidade de um pai é dar destino, é direção. O Israel, quando entrou naquela fase eu sou da geração que ainda chamo de colegial, do ensino médio, ele queria muito fazer um curso técnico, que é muito disputado lá no Paraná. É um curso técnico, considerado ensino médio, mas a qualidade ele é tão alta que eles têm uma espécie de vestibular, uma triagem para quem entra e quem não entra. Não estou falando da faculdade, estou falando do ensino médio.
Ele fez cursinho, ele se preparou, ele estava determinado, correu atrás desse sonho. A gente apoiou, desde investir no que precisava para que ele se preparasse, encorajamento, todo mundo orando, jejuando. E ele passou. Quando ele passou, foi uma festa. A gente vibrou com ele lá em casa. Fizemos uma festa junto, em família. Todo mundo se regozijou. E depois do momento da festa, em família, eu deixei eles, fui para o quarto, para sós dizer: Deus, muito obrigado. O menino entrou. E quando eu estava sozinho no quarto, falei: muito obrigado, o menino entrou. O Espírito Santo falou comigo: e você nunca me perguntou se era isso que eu tinha para ele. Eu gelei. Ele diz: você como pai é um guardião do destino profético do seu filho. E você precisa saber que se ele entrar nesse curso, ele vai se perder em relação ao meu propósito. Então agora volta e acaba com a festa que você fez e diga para ele que você não dará o sinal verde para que ele siga adiante e faça a matrícula. Eu falei: não faz isso comigo. O senhor podia ter me falado antes. Ele falou: você nunca me perguntou antes. Eu estou tentando salvar a situação antes que ela progrida. Eu creio que foi uma das conversas mais difíceis. Chamei meu filho. Aí eu ficava lembrando, conexão geracional. Não chega impondo as coisas. Falei: filho, você sabe o quanto eu te amo? Ah, rapaz, eu sei. Eu falei: não, você imagina. Um dia você vai entender isso melhor. Você tem percebido ao longo de toda a sua vida minha disposição de te apoiar, de te honrar, de te promover, sim. Eu falei: é muito importante que você lembre tudo isso, porque esse histórico é importante. Você viu o quanto eu investi na sua preparação para passar nesse vestibularzinho aí? Sim. Você viu a festa que nós fizemos? Sim. Você sabe o quanto eu queria isso com você? Sim. Ele falou: depois da nossa festa, falei para ele, eu entrei no quarto. E Deus me disse que eu nunca perguntei para ele. E você vai precisar confiar não apenas em mim, mas em Deus. Você sabe que eu nunca brinquei com isso. Deus me responsabilizou como guardião do seu destino profético e não te deixar ir adiante. Eu espero que você não guarde a memória de um sabotador. Espero que você entenda o quanto eu te amo, o quanto eu quero o melhor para você. E mesmo se for difícil para você engolir e entender isso agora, eu vou obedecer a Deus. E eu não vou brincar com isso. E eu quero que você saiba, você não faz essa matrícula. De jeito nenhum. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu não sabia qual seria a reação. Ele olhou para mim e falou: pai, eu confio em você. E mais do que você, eu confio em Deus. Ele diz: é ruim ouvir isso agora, depois da festa toda. Eu queria ter desistido antes, ter sabido antes. Mas eu escolho obedecer. Sabe, não adianta uma parte lutar e a outra não. E o que nós vimos Deus fazer no outro lugar, para onde ele foi fazer ensino médico, foi algo extraordinário. O que nós vimos dos desdobramentos foi extraordinário. Então, não estou aqui pedindo a você que é pai, ou a você que é filho e tem expectativas de um pai, a você que será um pai um dia, que você apenas, feito vaquinha de presépio, concorde com tudo. Estou pedindo que você entenda a importância de discernir, de conversar, de saber a hora de apoiar, saber a hora de frear, mas tentar fazer tudo isso com a graça, a ajuda do céu, com a devida conexão. Porque Deus diz para que eu não fira a terra com maldição, porque o que eu quero é abençoar. Vocês precisam estar conectados. Eu gostaria que a gente terminasse orando e clamando por reconexão. Porque muitos de vocês talvez estejam nesse momento com o coração desligado dos pais. Alguns de vocês que estão já se tornando os pais podem estar trabalhando na contramão de princípios e lá na frente a conta pode ser alta. Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele nos dá graça, recursos, para que situações possam ser prevenidas. Em alguns casos, quando nós não tivemos a sabedoria de prevenir antes, para que a gente consiga remediar. Teve situações que dos meus pais para mim, a gente preveniu. Outras, como eu ter saído de casa, tivemos que remediar depois. Teve situações com os meus filhos que nós prevenimos. Outras, nós tivemos que remediar. E eu não quero julgar você por onde quer que você esteja. Seja na condição de pai, de filho, ou como eu e meu filho, que já vivemos os dois lados. Eu quero apenas te encorajar. Vamos suplicar uma intervenção de Deus. Vamos suplicar que o vento do Espírito sopre promovendo reconciliação. Vamos suplicar a Deus que Ele nos permita entender qual é a nossa parte, qual é a nossa parcela, porque alguns, Deus está tentando fazer tudo e eles não facilitam. O pai vai lá, pede perdão. Não, vai ter que rastejar, porque senão aqui não rola perdão. Pelo amor de Deus, faça a sua parte, corresponda. A gente não veio aqui te apontar o dedo nem jogar pedra em você. A gente espera que toda essa história, essa conversa, estimule,
provoque você a viver o plano de Deus de forma completa. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, por aqueles que nos acompanham via internet, seja uma transmissão ao vivo ou gravada. Eu oro que nesse momento, aonde quer que estejam, seja os que estão nesse ambiente presencial, aqueles que nos acompanham de modo virtual, eu oro que o toque do Teu Espírito se manifeste de forma sobrenatural, trazendo não apenas a consciência de uma necessidade de rendição, de quebrantamento, de conserto, de reconexão, mas, ó Deus, trazendo mais do que a compreensão da responsabilidade de agir, aquela fé de que vamos cooperar com o Senhor e, portanto, ver a Tua mão também se estendendo e o sobrenatural do Senhor agindo. Nós queremos abençoar cada geração. Queremos abençoar os pais, queremos abençoar os filhos, queremos abençoar os futuros pais que gerarão e criarão futuros filhos. Pai, nós oramos que as próximas gerações recebam mais do que uma herança material, mais do que um legado de educação. Nós oramos que o reino de Deus seja perpetuado, que experiências poderosas com o Senhor sejam comunicadas geração após geração e que tudo aquilo que é necessário para que o Teu reino se estabeleça e possamos viver o grande desfecho da redenção com a volta de Cristo aconteça, inclusive conexão geracional. Nós oramos em nome de Jesus. Estende a Tua mão. Senhor, nós oramos e Te pedimos que o Senhor venha unir os nossos corações, os pais aos filhos e os filhos aos pais. Nos ajuda a não viver desconectados, mas caminhar na plenitude que o Senhor tem para nós. Para que possamos continuar passando para frente esse legado. E viver trabalhando para ver seu retorno com os nossos olhos, mas se não for a gente, que os nossos filhos possam trabalhar para ver o seu retorno com seus próprios olhos, e que se não forem eles, os filhos dos nossos filhos possam trabalhar para ver o seu retorno com os seus olhos. Até que o Senhor venha. Nos ajuda a fazer isso uma prioridade, não só algo que é emocionante de ouvir aqui no local, mas tornar isso uma prioridade nos nossos dias, batalhar pelos filhos que o Senhor nos deu, batalhar para nos reconectar aos nossos pais, batalhar para ter um relacionamento, uma conexão, uma unidade, como uma ponte que une a geração que veio antes de nós com a geração que virá depois de nós, e que nessa ponte possa passar, continuar passando, as boas novas desse evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, aproveite, venha, participe. Eu tenho certeza que Deus tem mais coisas para tratar com você aqui. Deus não fala como a gente quer. Deus